Você já ouviu falar em um vírus tão agressivo que mata rápido demais para se espalhar? Um vírus que assusta médicos, deixa pacientes em coma em poucos dias, mas que mesmo assim não consegue virar uma pandemia? Agora imagine o seguinte: 2 jovens profissionais de saúde, saudáveis, no auge da vida, internados em estado grave, tudo depois de cuidar de um único paciente. Isso aconteceu recentemente, e a notícia cruzou o mundo, acendendo um alerta silencioso. Será que estamos diante de uma nova Covid? Ou será que dessa vez o perigo é diferente do que parece? Fique comigo até o final, porque entender esse vírus pode tirar um peso enorme da sua cabeça e te ajudar a separar medo de informação. Tudo começou de forma aparentemente comum, em um hospital privado na região de West Bengal, no leste da Índia. Um paciente deu entrada com sintomas que qualquer pronto-socorro vê todos os dias: febre intensa e dor de cabeça persistente. Os médicos iniciaram o tratamento padrão, mas algo não estava certo. Em vez de melhorar, o quadro piorou rapidamente. Em pouco tempo, o paciente começou a apresentar confusão mental. Não sabia onde estava, não respondia direito. Logo depois vieram as convulsões. Em questão de dias, ele morreu. O que ninguém imaginava é que aquela história não terminaria ali. Cerca de 2 semanas depois, 2 enfermeiros do mesmo hospital começaram a passar mal. Um homem e uma mulher, ambos com apenas 25 anos, jovens, saudáveis, sem doenças prévias. O único ponto em comum: eles haviam cuidado daquele paciente nos últimos dias de vida. Quando os exames ficaram prontos, o diagnóstico chocou até profissionais experientes: vírus Nipah, um dos vírus mais letais já conhecidos pela medicina. Era o primeiro caso confirmado na região em quase 2 décadas. Enquanto o enfermeiro começou a apresentar sinais de recuperação, a enfermeira evoluiu para um estado crítico, precisando de ventilação mecânica para sobreviver. 2 profissionais que entraram no hospital para salvar vidas e acabaram lutando pela própria vida. Quando essa notícia chegou ao Brasil, algo ficou claro imediatamente: o medo estava de volta. Minha caixa de mensagens se encheu. Centenas de pessoas perguntando a mesma coisa de formas diferentes. Doutor, é outra pandemia? Esse vírus vai chegar aqui? Devemos nos preocupar agora? Esse receio é totalmente compreensível. Em 2020, muita gente ouviu que a Covid não passaria de um problema distante. Disseram que não chegaria até nós, que era exagero, que seria apenas uma gripe forte. Nós sabemos no que isso deu. Por isso, quando um novo vírus aparece, o cérebro faz a comparação automática. É quase um reflexo de defesa. Mas é exatamente aqui que mora o perigo: achar que todo vírus novo se comporta da mesma forma. O surto da Índia mostra o contrário. As autoridades de saúde rastrearam quase 200 pessoas que tiveram contato direto ou indireto com o paciente infectado. Todas foram testadas. Nenhum novo caso apareceu. O surto parou ali. E isso não foi exceção. Esse mesmo padrão se repetiu na maioria dos episódios envolvendo o vírus Nipah ao longo das últimas décadas. Então a pergunta muda: se ele é tão mortal, por que não se espalha como a Covid? Essa resposta começa agora. Para entender por que o vírus Nipah assusta tanto, precisamos voltar no tempo. Esse vírus foi identificado pela primeira vez no final da década de 90, no Sudeste Asiático. Na época, trabalhadores de uma fazenda começaram a adoecer de forma estranha. Tudo começava como algo simples: febre, dor de cabeça, mal-estar. Mas em pouco tempo, o quadro se transformava em algo muito mais grave. O cérebro entrava em inflamação, convulsões apareciam. Alguns pacientes entravam em coma. Muitos não resistiam. Diante de um cenário tão agressivo, cientistas do mundo inteiro correram para descobrir a origem daquele vírus. E a resposta surpreendeu. O reservatório natural do Nipah não é um animal doméstico nem um inseto. Ele vive em um morcego específico, conhecido como morcego-raposa, do gênero Pteropus. Esse é um dos maiores morcegos do planeta, com uma envergadura que pode chegar a quase 2 metros. E o mais curioso: ele carrega o vírus sem adoecer. Para o morcego, o Nipah não causa dano. Para o ser humano, o efeito pode ser devastador. É a partir dessa relação silenciosa entre vírus e animal
que começam os surtos, sempre em regiões muito específicas do mundo. E é justamente isso que nos leva ao próximo ponto: como esse vírus consegue sair do morcego e chegar até as pessoas. Ao contrário de muitos vírus conhecidos, o Nipah não circula livremente no ar, nem passa de pessoa para pessoa com facilidade. Ele precisa de situações muito específicas para chegar ao ser humano. A ciência já identificou 3 formas principais de transmissão. A primeira acontece através de alimentos contaminados. Em algumas regiões da Ásia, pessoas consomem frutas que caíram no chão ou que foram parcialmente mordidas por morcegos. A saliva do animal pode conter o vírus e, ao ingerir a fruta, a infecção acontece. A segunda forma envolve um costume cultural bastante local. Em países como Índia e Bangladesh, é comum coletar seiva de palmeira durante a noite para consumo no dia seguinte. O problema é que à noite os morcegos são atraídos por essa seiva. Eles lambem, urinam e acabam contaminando o líquido. A terceira forma é a mais delicada e foi exatamente a que afetou os 2 enfermeiros. O contato direto com pessoas infectadas, especialmente com secreções como saliva, sangue ou fluidos corporais, pode transmitir o vírus. Perceba um detalhe importante: todas essas situações exigem proximidade extrema ou hábitos muito específicos. O que torna o vírus Nipah especialmente assustador não é apenas a taxa de mortalidade, é o alvo que ele escolhe dentro do corpo humano. O Nipah é classificado como um vírus neurotrópico. Em termos simples, isso significa que ele tem afinidade pelo sistema nervoso, especialmente pelo cérebro. Depois de entrar no organismo, o vírus utiliza mecanismos complexos para ultrapassar uma das defesas mais importantes do nosso corpo, a barreira que protege o cérebro de invasores externos. Uma vez que essa barreira é vencida, o estrago começa. Os primeiros sintomas costumam ser discretos: febre, dor de cabeça, dor no corpo. Muitas vezes parecem apenas uma gripe forte, mas essa fase dura pouco. Em poucos dias, surgem sinais neurológicos claros: tontura intensa, sonolência fora do normal, confusão mental. A pessoa se perde no tempo, não reconhece o ambiente, não identifica familiares. Logo depois, o quadro pode evoluir para convulsões e coma. Em uma parcela significativa dos casos, a evolução é rápida e fatal. É essa progressão acelerada que transforma um desconforto inicial em uma emergência médica gravíssima e explica por que o Nipah causa tanto impacto onde surge. Mas mesmo entre os que sobrevivem, a história nem sempre termina aí. E é isso que faz o Nipah ser tão diferente de vírus respiratórios comuns. Agora vem a parte mais impressionante e também a mais assustadora. O que esse vírus faz depois que entra no corpo humano? Sobreviver ao vírus Nipah não significa necessariamente sair ileso. Cerca de 1 em cada 5 pacientes que conseguem vencer a fase aguda da doença fica com sequelas neurológicas importantes. Algumas pessoas passam a conviver com convulsões recorrentes. Outras apresentam alterações de comportamento, dificuldade de concentração ou falhas de memória que antes não existiam. Em casos mais graves, familiares percebem mudanças claras de personalidade. Aquela pessoa não volta a ser como era antes. E há um detalhe ainda mais inquietante. Embora raro, existem registros de algo chamado encefalite tardia. São situações em que o paciente se recupera totalmente, retoma a vida normal e anos depois, sem aviso, desenvolve novamente uma inflamação no cérebro. Esses casos são incomuns e ainda estão sendo estudados, mas mostram o quanto esse vírus pode ser imprevisível. Tudo isso reforça uma verdade importante. O Nipah é um vírus brutal, que age rápido e deixa marcas profundas. Mas agora chegamos a um ponto crucial da história, e talvez o mais surpreendente de todos. Se ele é tão agressivo, por que não se transforma em uma pandemia? Agora vem uma comparação simples, mas extremamente poderosa para entender por que o vírus Nipah assusta, mas não se espalha. Pense na onça-pintada. Ela é um dos predadores mais letais da natureza. Quando ataca, a chance de a presa sobreviver é mínima.
Agora pense no mosquito da dengue. Pequeno, silencioso, quase invisível. Ele raramente mata diretamente, mas todos os anos faz milhares de vítimas. Por quê? Porque você vê a onça chegando. Ela é grande, barulhenta, rara. Dá tempo de fugir. O mosquito não. Ele pica enquanto você dorme. Está em todo lugar. Ninguém percebe. O vírus Nipah é a onça do mundo dos vírus. Extremamente letal, mas raro e difícil de transmitir. O Covid foi o mosquito. Espalhava sem sintomas, passava despercebida, circulava livremente. O que mais assusta nem sempre é o que mais causa mortes em larga escala. E o Nipah é um exemplo clássico disso. Ele é tão agressivo que acaba sendo um péssimo vírus para se espalhar. E os números confirmam essa lógica. E é isso que vamos ver agora. Existe um número que os epidemiologistas usam para entender se um vírus tem potencial de se espalhar ou não. Ele se chama R0. Não se assuste com o nome. A ideia é simples. O R0 mostra, em média, quantas pessoas um doente consegue infectar. Se esse número for 2, cada pessoa transmite o vírus para 2 outras. Se for 3, para 3. E assim por diante. Agora veja a diferença. O vírus da Covid, no início da pandemia, tinha um R0 próximo de 3. Isso significa crescimento rápido, em efeito dominó. Já o vírus Nipah apresenta de forma consistente valores de R0 abaixo de 1. Na prática, isso quer dizer o seguinte: cada pessoa infectada transmite o vírus para menos de uma pessoa. Quando isso acontece, a cadeia de transmissão se quebra sozinha. O surto simplesmente não consegue se sustentar. E por que o R0 do Nipah é tão baixo? Porque ele adoece rápido demais, a pessoa fica grave em poucos dias, vai para o hospital ou fica isolada em casa. Não há tempo para circular, trabalhar, visitar pessoas, espalhar o vírus sem saber. Esse comportamento se repetiu ao longo de quase 30 anos. No mundo inteiro, o número total de casos confirmados de Nipah é extremamente baixo quando comparado a outras doenças infecciosas. E mesmo em ambientes de risco, como hospitais, a transmissão costuma ser limitada. Mas ainda existe outro motivo importante, especialmente para nós brasileiros, que reforça essa tranquilidade. Existe um fator muito importante nessa história que quase ninguém comenta, e ele joga totalmente a nosso favor. O principal reservatório do vírus Nipah é o morcego-raposa, do gênero Pteropus. Esse animal vive em regiões específicas da Ásia, da Oceania e de algumas ilhas do Pacífico. Ele não existe no Brasil, nem nas Américas, nem na Europa, nem na África continental. Isso cria uma verdadeira barreira ecológica natural. Sem o animal que carrega o vírus, a cadeia simplesmente não começa. E não para por aí. Em países onde o Nipah aparece com mais frequência, existem hábitos culturais muito específicos, como o consumo de seiva de palmeira fresca, justamente o alimento que pode ser contaminado pelos morcegos durante a noite. No Brasil, esse costume não existe, ou seja, não temos o morcego, não temos o hábito, não temos a principal rota de transmissão. Ter medo de uma pandemia de Nipah no Brasil é como temer um ataque de urso polar em uma cidade tropical. O risco não faz parte do nosso ambiente. E essa não é apenas uma opinião pessoal. Autoridades de saúde nacionais e internacionais já afirmaram que não há indicação de risco para a população brasileira. Mesmo assim, alguns países adotaram medidas preventivas em aeroportos por precaução, mas o próprio surto na Índia foi classificado como localizado e controlado. Ainda assim, muita gente pergunta: mas e se o vírus mudar? É isso que vamos esclarecer agora. Essa é talvez a pergunta mais comum quando falamos de qualquer vírus novo. Mas, doutor, e se ele sofrer uma mutação? É uma dúvida legítima. Vírus mudam, isso é um fato. Mutação faz parte da natureza deles. Mas aqui é importante separar possibilidade teórica de evidência real. O vírus Nipah é estudado há quase 20 décadas. Durante todo esse tempo, os cientistas não observaram mudanças significativas no padrão de transmissão. E existe um detalhe que muita gente não sabe.
Os vírus não decidem evoluir para algo mais perigoso ou mais transmissível. As mutações acontecem ao acaso e a maioria delas não traz vantagem nenhuma, nem para vírus. Agora compare dois cenários. No início de 2020, sabíamos praticamente nada sobre a Covid. Não conhecíamos o R0. Não sabíamos que pessoas sem sintomas transmitiam. Não havia histórico de surtos semelhantes. Hoje, com o Nipah, a situação é completamente diferente. Temos dados, temos histórico, temos um padrão claro de comportamento. Mais de 20 surtos documentados, a maioria controlada com vigilância básica, transmissão assintomática rara, R0 consistentemente abaixo de 1. O Nipah não é um vírus desconhecido. Ele é conhecido, estudado e previsível dentro do que a ciência atual permite. Mas eu prometi algo importante no começo do vídeo. 3 sinais claros para você saber quando realmente se preocupar. Vamos a eles. Agora eu quero te dar algo prático. Nada de achismo, nada de pânico. Se algum dia o vírus Nipah realmente se tornar uma ameaça maior, 3 sinais claros vão aparecer antes. Anote mentalmente. Sinal número 1. As estimativas de R0 começarem a subir e ficarem consistentemente acima de 1. Ou seja, cada pessoa infectada passando o vírus para mais de uma outra, de forma contínua. Isso nunca aconteceu até hoje. Sinal número 2. Confirmação de transmissão assintomática em larga escala. Se pessoas sem sintomas começarem a espalhar o vírus de maneira relevante, o cenário muda completamente. Até agora, isso é raro e pontual. Sinal número 3. Casos surgindo fora da Ásia sem histórico de viagem. Isso indicaria a transmissão local em um novo continente, algo que até o momento nunca foi observado. Enquanto esses 3 sinais não aparecerem juntos, o Nipah continua sendo um problema regional, grave para quem adoece, mas sem potencial de pandemia global. Vamos resumir tudo de forma simples. O vírus Nipah é real, é agressivo, pode matar rápido e deixar sequelas importantes. Mas ele também é difícil de transmitir, dependente de um reservatório que não existe no Brasil, conhecido pela ciência há quase 20 anos e historicamente controlado na grande maioria dos surtos. Ele é letal demais para se espalhar de forma sustentada. Aqueles 2 enfermeiros na Índia mostraram coragem ao cuidar de um paciente em situação extrema. Eles pagaram um preço alto por isso e merecem respeito. Mas o surto parou ali. Quase 200 pessoas foram monitoradas. Nenhum novo caso apareceu. Esse é o comportamento típico do Nipah. Informação baseada em evidência não elimina riscos, mas coloca o medo no lugar certo. Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa importante. Informação de qualidade acalma mais do que qualquer manchete alarmista. O vírus Nipah não é algo para ignorar, mas também não é um motivo para pânico. A ciência acompanha, monitora, estuda, e até agora todos os sinais apontam para controle. Então, se aparecer mais um vídeo dizendo que a próxima pandemia já começou, respira, volta aos fatos, lembra do que você aprendeu aqui. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o assunto, compartilha com alguém que anda preocupado demais. Informação boa também se espalha. Se quiser, deixa um comentário. Diz o que mais te assusta quando o assunto é vírus e epidemias. Quem sabe não vira o próximo vídeo. Até a próxima!